Estamos aqui com mais um Corações e Mentes e voltamos a entrevistar a doutora Liliane de Lima. E qual é o motivo da Liliane voltar aqui? A Liliane conversou esses dias conosco sobre o quadro de depressão. Hoje ela veio falar sobre burnout, mas muitas questões ficaram em dúvida entre os ouvintes e telespectadores que nos enviaram as suas perguntas. E nós ficamos muito satisfeitos com o programa da doutora Liliane, porque teve um número muito grande de visualizações, tivemos mais de 11 mil visualizações. E entre uma das perguntas que ficaram pendentes foi sobre a questão da depressão sazonal. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, a senhora como uma psiquiatra especializada nessa área, o que é essa depressão sazonal? Então, bom dia a todos. É um prazer poder compartilhar esse momento aqui com vocês de novo. Muito obrigada pela audiência. Que bom que eu pude colaborar. O tema de hoje, escolhido pelo sindicato, por nós, é um tema importante porque nós estamos exatamente no momento em que, como nós vínhamos falando aqui entre nós anteriormente, um momento em que a saúde mental das pessoas realmente tem mostrado uma quantidade maior de sintomas. E como estamos no início do inverno, vamos relembrar, então, sobre a depressão sazonal. A depressão sazonal, na verdade, no CID, ela tem a denominação de transtorno afetivo sazonal. E tem a ver, então, com a quantidade de luminosidade solar. As pessoas, quando entram nesse período onde os dias são mais curtos e são mais frios, elas tendem a fazer uma mudança na sua conduta, e isso, como eu disse da outra vez, é atávico, porque se hibernava para poder sobreviver ao período muito frio. Então, os homens ficavam nas cavernas para poder conseguir passar o inverno e sobreviver a esses períodos de frio. Hoje, então, a depressão sazonal, o transtorno afetivo sazonal, ocorre no nosso inverno, no nosso outono, e ele tende a fazer com que as pessoas comam mais, tenham mais necessidade de carboidratos. Geralmente, existe um aumento de peso nessa época, há uma hipersonia, as pessoas ficam mais sonolentas durante o dia, existe uma tendência à apatia, ao isolamento social e a pensamentos negativos. Então, as pessoas que têm esse tipo de quadro têm que prestar atenção, porque pode ser que o tratamento farmacológico ele seja importante, porque o que acontece? Com a diminuição da exposição à luz solar, nós temos menos produção de melatonina e de serotonina, o que vai implicar numa alteração no nosso ciclo biológico, no nosso ciclo circadiano. Então, a alteração do sono, ela ocorre, e se a gente puder regular esses hormônios, então, melatonina e serotonina, certamente as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor nesse período do ano. Então, esse é um aspecto, e junto, que não está muito dentro do transtorno afetivo sazonal, mas são os episódios depressivos nas datas festivas, que então não tem a ver com a luz solar, mas tem a ver com períodos em que as pessoas fazem expectativas irrealistas, que se cobram, fazem planos para o futuro, fazem uma revisão da sua vida anterior, às vezes se frustrando, sentindo culpa. Então, a expectativa de encontrar com a família, os conflitos familiares que já existiam e daí são obrigados a ser revividos, ou provocar uma sintonia aparente na reunião familiar. Essas questões todas fazem com que as pessoas possam se deprimir também nas datas festivas. Seriam também os aniversários, o Natal, o Réveillon, né?
E um outro fato também que aqui no Rio Grande do Sul nos chama muito a atenção é que no final de ano, parece que as pessoas deixam tudo para se separar no final do ano. Não sei se tu já notou isso, né? Tem que entrar o ano com outros relacionamentos, já que aquele não está funcionando. Então, as separações, a maioria se dão nesse período. E quando era aquele período de congregação, da família, de fraternização, né? Confraternização. Então a gente nota isso muito também. Então, na época de Natal e o mês posterior, que é janeiro, né, ocorrem muitos sequestros domiciliares de familiares, de filhos, e às vezes homicídios e suicídios, né? Então, essa época do ano é uma época muito triste. E outro fato também que eu tenho uma experiência pessoal são datas de morte. Sim. Datas de morte de algum familiar, de algum ente querido, né? Então, a data da morte também mexe muito com isso. Então, hoje, mas dada essa explicação, eu queria que a doutora Liliane Dias de Lima, que é médica psiquiatra, pesquisadora e uma referência no assunto de saúde mental, e principalmente entre os profissionais da linha de frente, porque foi diretora do Hospital São Pedro durante anos, né? Que a doutora Liliane viesse falar no dia de hoje, aqui no Corações e Mentes, sobre burnout, que é um termo muito falado atualmente, mas que eu gostaria que tu explicasse tecnicamente o que realmente é o burnout. Então, doutor Ricardo, o burnout muito falado hoje, né, em todas as profissões, mas aqui nós estamos voltando a atenção para o burnout entre os médicos. É uma síndrome de esgotamento emocional ligado ao ambiente de trabalho. E eu quero frisar bem que o diagnóstico da síndrome de burnout não é um diagnóstico de transtorno mental. É um transtorno ocupacional. Então, o burnout ele não vai surgir pelas questões nem de conflitos familiares e nem de exigências maiores acadêmicas. Tem a ver com o estresse crônico no ambiente de trabalho e que não conseguiu ser gerenciado, administrado pelo sujeito com sucesso. Então, este é o conceito de burnout e que a gente vê aí todos os dias, né, médicos com situações graves, apresentando sintomas e que não se dão conta de que podem, então, ter o diagnóstico dessa síndrome. Pois é, o que eu noto aqui, principalmente nós que somos aqui do sindicato, é que com a desvalorização cada vez maior do trabalho médico, o médico costuma ver esse tipo de situação mascarada por uma coisa chamada produtividade. Então, é um esforço de esgotamento. Para a pessoa ganhar aquilo que ela ganhava anteriormente, ela tem que trabalhar mais, né? Então, provavelmente, na minha opinião, mas gostaria que tu discorresse sobre isso. Então, a exigência de uma produção excessiva para que mantenha o status ou os ganhos é um dos fatores de risco para desenvolver o burnout. Isso ocorre mais comumente entre médicos residentes, médicos de início de carreira ou aqueles que têm algumas especialidades que são de muita carga emocional. E aí eu vou colocar, então, os intensivistas, os médicos que trabalham na emergência, os obstetras, os psiquiatras e os anestesistas. Então, jornadas muito longas de trabalho, plantões extensos, sai de um plantão, vai para outro,
essas questões todas fazem com que se entre num roldão de comportamento onde tem que produzir também para poder gerar a renda, e a pessoa começa a não se dar conta que ela precisa de um autocuidado, que ela precisa de um tempo para si mesmo, que vai ser fora do ambiente de trabalho. Precisa, às vezes, simplesmente dormir, né? Então, o que ocorre? O sujeito faz o plantão numa cidade, aí vai para a cidade do lado, ele emenda um plantão no outro, e muitas vezes, para aguentar isso, a gente vê que nessas especialidades que a senhora está falando, o uso, até certo ponto, abusivo de algumas drogas para poder se manter em condições de estar acordado. Com certeza, isso é uma das consequências do burnout, o alcoolismo, o uso de drogas, às vezes do próprio arsenal médico, para se manter, então, ativo, hiperestimulado. A gente tem a questão aí da esquetamina, outras drogas também que são ilícitas, que os médicos que estão começando a entrar no burnout, eles às vezes buscam para conseguir enfrentar a situação de desgaste, de queimação, então, buscam alternativas para poder se recuperar e às vezes buscam os caminhos que vão trazer mais problemas ainda. E também, comumente, como consequência do estado de burnout, sintomas depressivos e sintomas ansiosos também são consequências. Então, o alcoolismo, abuso de droga, ansiedade, depressão, além de uma desestruturação da vida familiar, da vida pessoal, é uma consequência do burnout no meio médico. Se cria aquilo que se chama, às vezes, vulgarmente, de cultura do sacrifício, né? Mas agora isso aí deveria ser, ou devido à nossa formação acadêmica, ou, como a gente citou anteriormente, ao sistema de trabalho. Então, eu até separei uma colinha aqui, porque para poder comentar. Nós temos uma visão romantizada e antiga da medicina, e começa aí no nosso juramento de Hipócrates, né? Então, eu vou ler aqui, no nosso juramento diz o seguinte: eu prometo solenemente consagrar minha vida ao serviço da humanidade. E isso dá uma característica de um super-herói, né? Eu tenho que me sacrificar para poder atender a toda a humanidade. Sim, eu vou dedicar minha vida profissional para o bem-estar do outro, para a cura, para a pesquisa, mas eu vou saber que eu também sou humano e que eu também tenho limites. E no segundo momento, a saúde e o bem-estar de meu paciente serão as minhas primeiras preocupações. Já começando a lembrar, que vou relembrar no final também, médico, tu tens que ter um cuidado contigo mesmo para que tu possa cuidar do teu paciente. Cuide de ti, seja cuidado para que possa, então, ter desempenhar um bom exercício profissional e conseguir ter a empatia necessária com o paciente, o julgamento crítico na hora da decisão, um bom desempenho cognitivo, a memória, a atenção, a concentração. Nós sabemos que depois da Covid, os médicos, 80% dos médicos tiveram burnout com a Covid. Então, ficou ainda, alguns tiveram o Covid longo, que a gente sabe que existem essas queixas de memória. As pessoas têm que procurar. A chamada névoa mental, né, do Covid. Exatamente. Né, e isso também afetou os médicos, é claro. Né? Então, os médicos têm que se preocuparem com esse sintoma e têm que buscar alternativas para buscar a sua recuperação. Pois é. Agora tem um setor aí da nossa categoria que atualmente a maioria dos médicos são médicas, são mulheres. E essas mulheres,
Algumas têm dupla, tripla jornada, que isso, no meu ver, aumentaria a vulnerabilidade, ou algumas que abrem mão disso tudo por ter que se dedicar única e exclusivamente à própria profissão. Então, eu queria que tu falasse agora como a mulher. Então, esse aspecto é importantíssimo e eu convido todas as colegas a refletirem sobre isso, né? Eu que já ingressei agora na velhice, então posso refletir com mais tranquilidade sobre a vida, e aqui vai uma orientação. Presta bem, doutor Ricardo, o que é a mulher no seu desempenho profissional da medicina? Ela tem todas as expectativas de fazer uma carreira bem-sucedida. Ela quer se dedicar, ela tem que estudar, mas ela também deseja casar, ela quer procriar, ela quer ter filhos, ela quer ser uma boa mãe, e ela ainda lida com todas as questões hormonais da vida toda. Então, é TPM. Então, as pessoas têm que lidar, as mulheres têm que lidar com a irritabilidade, mas elas não podem demonstrar isso enquanto que elas estão trabalhando, porque elas têm que ser acolhedoras, empáticas, não podem ser agressivas, e às vezes a gente sabe que a questão hormonal é importantíssima na influência do humor das mulheres. Elas passam mais um tempo, elas entram na menopausa, um período de esvaziamento hormonal, elas têm que desempenhar sexualmente junto aos seus parceiros, elas estão cansadas com a jornada longa, elas têm que chegar, as que já têm filhos, têm que chegar em casa e ainda têm que poder dar atenção aos filhos, e se ela tem burnout, ela quer ficar isolada, ela diz, eu não aguento mais, eu preciso ficar sozinha agora, eu não aguento dar atenção para ninguém. E os filhos, então, também não entendem o que vem acontecendo com aquela mãe, podem se sentir abandonados, e daí a gente começa uma cascata, porque ela se sente culpada, ela tem que dar conta das contas da parte financeira em casa, e não só em casa, muitas vezes elas são empreendedoras, elas têm empresas médicas, consultórios com equipamentos, com funcionários, então elas têm que se preocupar com essa parte aí também. Exatamente. Então, a carga da mulher, ela não pode ser mensurada em multiplicação. Ela é intensa, né? Não é 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ela é intensa todo o tempo. Imagina até o filho, né, que precisa ser atendido porque ficou doente ou porque está com uma situação conflitiva na escola, está sofrendo bullying, né, e ela tem que, ao mesmo tempo, dar conta da dor e do sofrimento do seu paciente. Então, essa situação, ela provoca um desgaste natural, e se a mulher... e tem mais uma questão, o modelo, né? A mulher, ela tem que ser bonita, charmosa, perfumada, ela tem que agradar, né, os seus pares. Ela tem que entrar no hospital bem arrumada, tem que sair bem arrumada, então, e ainda tem a vida social. Mas deixa eu te contar uma história. A minha filha mais velha, ela vai me matar falando isso. A minha filha a vida real. A vida real, ela é gastro. Né? E fez mestrado, fez doutorado e tem 2 filhos. E o meu neto mais velho, que faz agronomia, não quis saber de medicina, uma vez ele era um pouco menor, sabe o que ele fez? Ele pegou as malas dela e botou na porta e disse para ela, então tu te muda para o hospital, porque ela fazia plantão nos domingos. Ele não admitia, mas como no domingo, né, que é o dia de ficar comigo, né, e bravo, né? A minha neta não, a minha neta já quer ser médica, né? Mas então é um exemplo, né, Liliane, bem concreto, né? Exatamente. E que bom, não é, que as pessoas, nós humanos,
temos a capacidade de superação, de reciclagem, de pensar, refletir e poder reiniciar. No momento que o médico se dá conta que está entrando num episódio de esgotamento total profissional, ele tem que se reciclar imediatamente. São decisões. Isso é que diferencia do estresse. O estresse, tu tira umas férias e reinicia. No burnout, não. É necessário tomar decisões e mudanças radicais sobre o estilo de vida, sobre o ambiente de trabalho. Às vezes, o médico tem que decidir... Mas explica melhor essa diferença aí, do estresse para o burnout. Então, o estresse, ele também vai provocar um cansaço mental, um cansaço físico, um desgosto. Mas a diferença é que, como está ligado ao cansaço, a extenuação, se tu puderes fazer uma pausa, tu te recupera fisicamente, te recupera mentalmente, umas boas férias, né? Quem pode ir para uma praia, ou ir para a serra, ou dar um passeio, ou ficar em casa sem fazer nada mesmo, já é suficiente para se restabelecer. Um grande problema, Liliane, nós que estamos aqui dentro do sindicato, o grande problema que nós estamos enfrentando é a forma de contratação. Antigamente, nós éramos privados. Então, a gente trabalhava e recebia o dinheiro e administrava o nosso dinheiro. Posteriormente, nós passamos a ser CLT. Tinha os nossos direitos, tinha as nossas licenças, tínhamos as nossas férias. Atualmente, há majoritariamente a pejotização. Então, tu só ganha se tu trabalhar. Tudo bem, tu não quer trabalhar, não vai. Mas tu não recebe. Aí tu tem a dívida do teu carro, tu tem a dívida do teu apartamento, tu tem a dívida do colégio particular dos teus filhos. Então é uma situação que leva a tudo isso aí, não? Com certeza absoluta. A contratação do médico com pessoa jurídica é uma falsa ideia de autonomia. Então, na verdade, isso tem a ver com o nosso sistema socioeconômico e com a desvalorização da profissão médica. Então, o médico que ele é contratado como PJ, ele parece que é autônomo, mas, na verdade, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º e ele não tem direito à licença-saúde. E nem ao fundo de garantia. E nem ao fundo de garantia. Além do que, a contratação pode ser desfeita em qualquer momento e provavelmente consta em contrato que isso não vai ter ônus para nenhuma das partes. Não, e pior agora ainda, além da terceirização, a pejotização, agora vem a quarteirização com as empresas cotistas, que aí tu fica sócio de uma empresa que na maioria das vezes é deficitária, com dívidas espalhadas, e depois tu fica escravo daquilo. Então nós estamos numa situação realmente que é difícil a gente não entrar numa situação como essa. Claro, e pensando, e daí o doutor sabe melhor do que eu, que fica mais vinculado a essas questões políticas da assistência, quantos médicos agora ficaram sem receber nas instituições de saúde pública ou de hospitais privados que entraram em falência, e essas pessoas, elas, como outro profissional qualquer, eles adquiriram dívidas, eles se programaram para aquela remuneração e, de repente, tem que sustentar a sua família toda, né, e ficam com um ônus sem poder receber. Ô, Liliane, eu acho que esse assunto ele não tem fim. Exatamente. Né? Então, eu sou obrigado com dó, né, terminar
esse assunto, que eu acho que a gente teria que falar também, aí o burnout com a família, né? Mas acho que vai ter que ser outro dia. Outro dia. Né? Uhum. E aí vai estar aqui na próxima oportunidade o nosso colega, o Manuel Garcia, que vai falar sobre a saúde do estudante de medicina. Importantíssimo. Importantíssimo também. Então, queria te agradecer mais uma vez essa oportunidade, essa felicidade de poder compartilhar o teu conhecimento e a tua forma didática de explicar, né? O assunto ele começa a ficar claro, né? E te dá a oportunidade de encerrar esse nosso programa Corações e Mentes, que não tenho a menor dúvida que foi mais uma vez brilhante com a tua presença. Quero agradecer de novo o convite, a participação. E, colega médico, lembre de que o principal instrumento do teu trabalho é a tua pessoa, é tu mesmo. Eu diria que o médico, ele é o primeiro violino da orquestra. Então, ele tem que se manter afinado do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Cuide-se. Você é o primeiro a merecer o cuidado para poder cuidar do outro. Então, tome soluções, revise a sua vida, reinicie, recicle. Importante, tenha um dia para as suas questões pessoais. Para poder fazer o passeio, para poder fazer o seu hobby, para desempenhar uma atividade, para ficar com os amigos. Pense bastante sobre como deixar a vida mais leve, né? Tem que refletir sobre isso para a gente poder levar a carreira com saúde até o final da vida. Colegas médicos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e todos os colegas médicos do Brasil, foi um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês. E, por favor, nos envie a opinião de vocês, as dúvidas, para que a gente possa, num próximo programa, poder responder. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês mais uma vez.